evangélicos e até batistas. Deixa você assim, meio alarmado. Então, quando encontramos um grupo assim, damos graças a Deus. E hoje à noite eu estou chamando essa palestra aqui, é uma palestra, irmãos, não é uma exposição bíblica, de por sua graça e para a sua glória. Um modo que tem estado entre os batistas já há muito tempo, né? Ou seja, é pela graça de Deus que a gente faz o que faz, é o que é, e é para a glória dele. Se você conseguir manter isso na sua mente, já é alguma coisa muito boa. E o foco aqui é por que se importar com a história dos batistas. Então, talvez eu não faça aqui um resumo muito apurado dos grandes nomes, embora eu vou citá-los, mas meu trabalho aqui hoje, principalmente, é encorajar, principalmente você que está me olhando aí, que talvez não veja tanta importância assim no estudo da história. Espero poder argumentar e convencer você de que se você é crente, se você é cristão, você tem que amar história. Eu não sei qual é a sua experiência na escola, na vida escolar, e às vezes é muito decepcionante, principalmente hoje, o estudo de história, as faculdades de história, principalmente aquelas que são do Estado, elas estão pululando de uma interpretação marxista da história. E você fica também bastante desanimado quando vê tantos jovens tendo a sua cabeça feita, programada ali, por uma visão da história que exclui completamente justamente quem faz a história, quem escreve a história, que é o Criador. Então, por isso, hoje eu espero poder, se eu sair daqui, alguém ficar que não pensa assim, está desperto, ou alguém que já foi despertado para isso, mas que está meio assim, desanimado, secundário, eu vejo isso depois e tal. Se essa noite você ficar bastante animado e reiniciar seus estudos de história, eu já vou me dar bastante por satisfeito com o trabalho aqui nessa noite. Então vamos ao trabalho. Eu quero começar a falar primeiro de dificuldades, e para falar sobre isso, quer dizer, não dá para você chegar hoje simplesmente, vamos começar e pronto, atacar os pontos e usar as palavras, a terminologia. É muito complicado fazer isso. Nós temos uma nova religião. Existe uma nova religião que a gente pode escrever de outra forma como sendo uma guerra cultural na qual nós estamos envolvidos. Existe uma nova religião. Ela tem seus templos, ela tem seus sacerdotes, ela tem seus credos, ela tem suas condenações também. E ela está à nossa volta o tempo todo, olhando para você, percebendo você. Ela é intermediada por professores, é intermediada por governantes. Seus sacerdotes são espalhados nas escolas, estão ministrando para o seu filho, para a sua filha. Ela exalta a individualidade, mas na verdade rouba a individualidade do ser humano. É uma nova religião que diz assim: você não pode falar coisa nenhuma, porque senão você vai ofender o outro. E que ensina cada um a dizer assim: eu estou ofendido. Você já deve ter visto aquele memezinho que fizeram, né? De um copo cheio, um copo vazio, um copo pela metade, outro copo pela metade, outro copo pela metade, não é? E no primeiro era aquela frase que era antiga, né? Esse copo está meio cheio. O segundo, esse copo está meio vazio. Eram aqueles dois olhares que a gente fazia das pessoas para olhar uma mesma circunstância, né? O terceiro, geração atual, o copo me ofende. É assim que está lá. Isso é ensinado. Só que, na verdade, não se promove a individualidade. Na verdade, se retira, se rouba a individualidade e há uma massificação, porque é fácil você controlar todo mundo quando você diz para todo mundo que pense desse jeito, pense desse jeito, pense desse jeito. Pronto. Você tem um rebanho que você consegue empurrar para lá, empurrar para cá e fazer o que quiser com ele. É uma nova religião, é uma guerra cultural que não pode ser ignorada. E muitos crentes estão ignorando isso hoje. Quando eu falo dificuldade, vamos começar a definir a dificuldade nossa de cada dia. Em várias. Eu vou começar com palavras aqui. Por exemplo, hoje existe uma resistência à precisão. Precisão.
precisão doutrinária, inclusive. Há uma resistência. Por que ser precisos? Por que buscar a fundo o que a doutrina diz sobre determinada coisa? Por que investigar tanto assim a Bíblia? Eu sou daquela geração dentro de uma igreja batista, que não era uma igreja batista reformada, era uma igreja batista conservadora. Só. Isso não significa, não confunda conservador com ortodoxo, né? Havia muitas crenças ali que poderiam ser facilmente refutadas pelas Escrituras. Uma igreja conservadora é aquela que tem hábitos, liturgia, de modo mais construído ao longo do tempo e que não se rende facilmente a novidades. Mas isso não quer dizer que ela seja ortodoxa. Então, sendo assim, não havia muita necessidade de você ter precisão sobre as coisas. O que se dizer assim, o importante é pregar a Cristo. Vamos pregar a Cristo. E até hoje você vai encontrar alguém dizendo isso. Quando você levanta uma questão doutrinária, olha, não vamos falar sobre isso, não, vamos pregar a Cristo. E aí eu pergunto, qual Cristo? Há muitos anos, um irmão que foi excluído de nossa igreja, foi disciplinado, foi excluído, ele depois de algum tempo me liga, assim, sem falar comigo, e diz, pastor, tudo bem, tá? Eu sou fulano, tá bom, como é que está você? Ok. Pastor, eu estou aqui com um irmão que ele está promovendo, um pastor americano que está pregando nas igrejas aqui. Então, ele vai falar com o senhor, e passou o telefone, não me deixou nem responder, para uma pessoa que eu não conheço. Aquela pessoa pegou o telefone e disse assim, pastor, eu não conheço o irmão, mas o importante é que nós pregamos a Cristo. O mesmo Cristo. E aí eu fiz uma coisa que você nunca deve fazer se você quiser ter paz. Eu levei a pessoa a sério. Você sabe, quando você leva alguma coisa a sério, a pessoa pergunta assim, e aí, tudo bem? Não, não está bem não. Eu estou com uma dor terrível aqui. Não é para levar a sério esse tipo de pergunta, né? Tudo bem, pronto. Não é assim? Eu levei a sério. E aí, quando ele falou aquilo, eu respondi, depende. Só falei isso. Ué, depende como? E, meu irmão, tem tanto Cristo diferente sendo pregado aí, que eu não sei se o irmão prega o mesmo Cristo que eu prego. Em silêncio. Ok, pastor. Boa tarde. Desligou. Eu fiquei com o telefone assim e disse, boa tarde. O que eu devo fazer? Não é? Que precisão. Se você fala, estou pregando a Cristo, já pronto, resolveu tudo. Não, não resolveu não. Nós temos muita dificuldade com isso hoje. Tente definir a palavra amor, por exemplo. É complicado. Você não pode pregar em 1 Coríntios 13, expor aquele texto sem definir, sem redefinir uma palavra que foi esvaziada do seu sentido, principalmente no seu sentido bíblico. Amor é qualquer coisa que você sinta assim, que arrebate você, eles confundem paixão com amor, pronto, isso é o suficiente. Tente definir, pior, eleição. Tente definir eleição incondicional. Você acredita que tem crentes que acham que não se pode crer em eleição? Todo crente crê em eleição. A forma que difere é como ele crê, mas não existe crente que não crê em eleição ou predestinação, porque você teria que não ser crente para fazer isso. Essas palavras, inclusive, estão na Bíblia. Veja só, a palavra trindade você não vê na Bíblia, embora o ensino seja claro. Mas a palavra eleição, a palavra predestinação estão lá, só que você tem que definir, porque as pessoas não entendem. Pior ainda, a palavra calvinismo. Há muitos anos já, quando alguém me pergunta assim, você é calvinista? Eu respondo o seguinte, depende do que você diz, do que você quer dizer por ser calvinista. O que você vai dizer com isso? Porque se você responder, vai dar ruim. Dar ruim é uma expressão que a gente aprende no 4º ano de seminário. Tá? Dá ruim, não funciona. Você tem que perguntar à pessoa, me descreve. Eu nunca encontrei uma pessoa que fosse capaz de descrever, de definir calvinismo corretamente. Define errado. Ela fala um negócio, não é isso que eu creio. As poucas vezes que eu entrei numa conversa assim, eu digo, não é isso. Você não sabe o que é calvinismo. Aí eu faço questão de dizer para a pessoa, você não sabe, tá? Não, se não é isso, o que é? Tá, primeiro vamos combinar, você não sabe. Você veio comigo com um negócio que você não sabe o que é. Eu vou dizer o que é, mas vamos combinar, você não sabe o que é isso. Então nós já começamos o nosso problema aqui com isso. As próprias palavras. Além disso, nós vivemos numa época que, com essa problemática, ainda é uma época contrária, que resiste a quê? Autoridade. É uma crise com a autoridade, né?
A autoridade as pessoas não querem. E a igreja é um lugar de autoridade. Você abre lá em Mateus 16, abre em Mateus 18, você abre em 1 Coríntios 5, você vai vendo a igreja com autoridade. Num texto é autoridade sobre quem prega o evangelho, quem tem essa autoridade de Cristo, Mateus 16. O outro é quem disciplina os membros, Mateus 18. Ainda no campo da disciplina, 1 Coríntios 5. É autoridade, existe autoridade na igreja. Inclusive na igreja nós vemos essa crise que está em volta aí ao nosso redor, onde ninguém quer submeter a autoridade. Por isso você vai ouvir muita gente combatendo a autoridade dos pais sobre os filhos. E muito pai, muita mãe se rendendo a isso. Você abre lá qualquer filme americano para assistir, tem lá um adolescente de 12 anos que na porta do quarto dele está escrito não entre. Já viu? Já reparou isso em alguns filmes? Acontece aqui no Brasil também. Dá a impressão que aquele adolescente de 12 anos paga a conta daquela casa, paga a internet que ele usa, paga o computador que ele tem lá para fazer o jogo dele. Não é nada disso, mas dá essa impressão. Vivemos num lado contrário à autoridade. Então, quando você vem falar, por exemplo, de uma confissão de fé, já se fica assim, peraí, mas eu vou ter que me sujeitar a isso aí? Na igreja acontece isso também. A crise de autoridade. Por exemplo, qual é a classe da escola bíblica dominical que é boa? Em muitas igrejas, a resposta que você vai ouvir é a seguinte: é aquela em que todo mundo fala. Se todo mundo fala, pronto, foi ótimo, foi excelente. E lá na igreja há muito tempo, eu ensinei que não é assim não. A classe de escola dominical boa é aquela que tem um mestre à frente ensinando alguma coisa que os outros não sabem. Nós não construímos o ensino. Não é um fala aqui, outro fala ali, outro fala lá. E no meu tempo era assim já, quando eu era adolescente. E aí o professor fazia um apanhado, essa palavra era muito usada, né? Ele fazia um apanhado daquilo e pronto, fazia um fecho. Você viu quanta palavra técnica, né? Apanhado, fecho. E aí, não é assim não. A igreja funciona na base do discipulado. Toda classe na igreja é classe de discipulado. Está acontecendo discipulado o tempo todo. Como o pastor de vocês falou aqui ainda há pouco. Então a classe escola dominical boa é aquela em que existe uma autoridade de ensino. Existe a autoridade da Bíblia, mas muitos cristãos ainda têm muitas autoridades em volta dele. Tem uma multiplicidade. Tem muito batista que é mais católico do que pensa. Para os evangélicos, para os protestantes de um modo geral, a Bíblia é a única autoridade. Para os católicos não. Existe a autoridade também do magistério da igreja. Mas para muito cristão batista, além da Escritura, ele tem alguma outra autoridade que ele acha que ele deve atender, mesmo quando ela é contrária à Escritura. Uma vez um amigo dizendo lá que não devia usar a vara na criança, né? Correção física na criança, disse, mas isso é na Bíblia, foi Salomão que colocou lá. Salomão estava errado. Ele estava ouvindo algum tipo de psicologia, algum tipo de psicólogo, de educador por aí, que vem com essas conversas e ignora o que a Bíblia diz. Pronto, é outra autoridade qualquer. Tem muito disso por aí. E ainda no campo da igreja você tem problemas com a autoridade pastoral. Porque de um lado você tem aquele pastor que quer controlar tudo, quer controlar a vida do crente. Né? Alguns não satisfeitos com isso viraram bispos, não satisfeitos viraram apóstolos, não satisfeitos viraram semideus. Vai subindo, né? Cada um vai subindo lá, porque ele quer ser autoridade. Só que por causa disso, como uma reação a isso que acontece, muita gente acha que não existe autoridade pastoral. Existe autoridade pastoral, sim. A Escritura diz claramente para nós nos sujeitarmos aos nossos líderes, aos guias da igreja, que são aqueles que cuidam da igreja, treinam a igreja, discipulam a igreja, dão a visão discipulada na igreja. Essa autoridade não é inerente à pessoa, nem mesmo à função. Ela é inerente à Escritura. Enquanto o pastor é fiel à Escritura, então submeta-se à autoridade desse pastor ou desse presbitério. Mas nós temos uma oposição a isso também. Esses problemas, eles não surgiram de um momento para o outro, irmãos. E esse aqui é um problema aqui com as nossas dificuldades, sobre as quais o ponto que eu estou falando agora. Essas coisas vão surgindo assim, sabe, de pouco em pouco, mas de forma inexorável, de forma implacável, elas não são detidas e elas daqui a pouco tomam conta.
E a gente às vezes fica desatento para isso, porque são processos lentos, e aí você não percebe, quando você percebe já é tarde demais. Precisamos estar atentos a essa guerra cultural e essa transformação que vai acontecendo pouco a pouco. A nossa época também é contrária ao intelecto, ao pensar. No entanto, você sabe que a fé depende de você ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, ou seja, existe um conteúdo, aquilo que os teólogos chamam em latim de notitia, ou seja, o conteúdo da fé. A fé crê em alguma coisa. Fé não é aquele sentimento que surge assim, tipo um grande desejo, eu vou acreditar que vai acontecer. Uma pessoa fala isso para você, pede para ela subir um telhado e diz assim, acredita que você vai voar e pula. Não faz isso não, porque é capaz de ter alguém que pule mesmo, vai descobrir de uma forma muito triste que não funciona esse negócio. A fé, irmãos, eu tenho definido lá na igreja a fé como uma atitude apropriada em relação ao que Deus diz. Não dá para definir fé nesse sentido a parte da palavra de Deus. Não dá. É uma atitude apropriada em relação ao que Deus diz. E ela envolve confiança e obediência. Então a gente fala assim, não, você tem que crer. Não, mas crer em quê? Não, basta crer. Não existe isso. Tem um conteúdo que é dirigido à mente. É por isso que Paulo mesmo se chama num determinado ponto, eu sou mestre dos gentios. E ele fala isso por quê? Porque existe algo que tem que ser ensinado. E é naquilo que se crê. Na palavra de Deus que se crê. Mas hoje há uma resistência aí. Tem crente que é crente Jedi, quer usar a força. Você não tem que... Por que você está pensando muito? Não pensa não, usa a força. O Jedi gosta, o problema disso também surge por causa daquilo que ficou conhecido como revolução afetiva. Onde agora os sentimentos, as emoções é que tomam conta. É por isso que você ouve frases como, siga o seu coração. Não, o importante não é o que está aqui, mas o que está aqui. E muita gente na igreja, às vezes, confunde com isso, de modo que outra palavra que tem que ser redefinida, coração. Porque na Bíblia, coração é o âmago do ser humano, é a essência do ser humano, envolve intelecto, envolve emoções, envolve vontade, envolve até imaginação. Mas coração à nossa volta, e em muitas igrejas, e em muitos cultos, significa apenas emoções. Se você sentiu, tá bom. É por isso que não dá para cantar uma música, por exemplo, que diz assim, eu estou sentindo a presença de Deus hoje aqui. E aquele irmão que entrou naquele momento e não está sentindo nada porque está arrasado por alguma coisa na vida dele. Vai dizer, Deus não está aqui para mim. Não, você não sente que Deus está. Você pode sentir muitas coisas, mas você crê que Deus está porque Deus disse que estaria. É só isso. E aí pronto, isso é suficiente para a gente. Só que a revolução afetiva fez isso. Aquilo que Philip Ryf, no seu livro O Triunfo da Terapêutica, da década de 60 do século passado, ele chamou de homem psicológico. É um novo personagem entrando no cenário cultural. Antes havia o homem religioso. E o homem religioso, o que você faz com ele? O que ele quer? Ele quer redenção. Ele quer ser salvo. É isso que ele busca, de um jeito ou de outro. Pode ser em Cristo, pode ser em outra coisa, mas ele busca a redenção. Já o homem psicológico não, ele busca ser satisfeito. Entendeu a diferença? Ele busca ser satisfeito, é isso que ele quer. E por isso o grande pecado hoje, o maior pecado que existe hoje é ferir o sentimento dos outros. Você me ofendeu. E é interessante que muitos homens se deixaram levar por isso. Muitos homens deveriam ser os líderes de sua casa, deveriam ser os líderes na igreja, chamar para si a responsabilidade. Lá na igreja eu falo, é o sujeito que leva o tiro primeiro, é o sujeito que... Isso é liderança, tá? É o sujeito que carrega o piano, é isso que é. Não, ele agora também fica ofendido com qualquer coisa e os seus sentimentos precisam ser... E vai por aí assim, nessa situação. Há ainda também nós vivemos numa época dentro do cristianismo em que somos contrários a denominações. Sim, denominações, batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, metodista e por aí vai.
Alguém reduz isso a picuinhas doutrinárias. Gente, isso aí não precisa, não. Deixa eu dizer aqui, caso alguém ainda não perceba isso, denominações evangélicas, quando levadas a sério, elas têm a ver com convicção de alguém que abre a Bíblia, estuda a Bíblia, e então define a sua convicção aos pés do Senhor e aos pés de pessoas que vieram antes dele na fé, ou antes dela na fé, forma uma convicção. Nossa igreja está recebendo mais de 20 pessoas agora no próximo domingo na membresia da igreja. Gente que veio para a igreja, mas nós fomos muito sérios em dizer, nós somos uma igreja batista. Batista. Nós temos razões para sermos batistas. Nós não somos batistas porque passamos na frente da igreja, tropeçamos, caímos dentro e pronto, virou batista. Não, não é isso não. É porque nós temos convicções com relação à própria natureza da igreja. Então, se você tem outra convicção, não tem problema nenhum. É só ir para uma igreja onde aquela convicção seja a mesma que você. Só que hoje isso soa até estranho. Muito estranho, mas como? Isso não é importante. Denominação é coisa dos homens. Teologia é coisa dos homens. Já ouviu alguém falar isso? É porque é mesmo, irmão. Teologia é coisa dos homens mesmo. A revelação é coisa de Deus. Agora, teologia é coisa dos homens. É o nosso trabalho. Todo mundo faz teologia, tá? Todo mundo. Isso aí não tem... A questão é se a sua teologia vai ser boa, vai ser bíblica, ou se ela vai ser ruim contra a Bíblia. Então, sim, teologia é coisa dos homens. Denominações surgem porque os homens pensam, os seres humanos pensam diferentemente quando leem a Bíblia. Mas nós temos que passar por essa luta. Nós temos que passar por essa ferramenta aí, inclusive. Então, não há muito para onde a gente fugir com essas coisas. Posto isso, a questão das dificuldades, por que um crente tem que amar a história? Por causa da revelação. A revelação é histórica. Um teólogo bíblico chamado Gerhard Voss definiu 4 características da revelação. Ela é histórica, ela é progressiva, ela é orgânica e ela é adaptável. Alguém aqui já ouviu isso antes? A maioria não, né? Então eu vou dizer, ela é histórica por quê? Porque ela se realiza na história. Você vê o salmista dizendo lá, nós vamos falar dos grandes feitos do Senhor às futuras gerações. Não vamos encobrir os atos do Senhor aos nossos filhos. Eles têm que conhecer, porque Deus age na história. Deus não age numa pseudo-história, numa proto-história, numa tele-história. Deus age na história. Nos dias de sol e de chuva, com pessoas de carne e osso, ao longo dos séculos. Um dos versos mais tristes da Bíblia está lá em Juízes 2, verso 10, que diz assim, levantou-se depois daquela geração, a geração de Josué, e do pessoal que começou a entrada, a conquista da terra, levantou-se uma geração que não conheceu os feitos do Senhor, nem as obras que ele fez com Israel. E é a partir daquele ponto que você vai encontrar aquele ciclo vicioso em Juízes, não é? Afastamento de Deus, juízo divino, livramento divino, paz, novamente afastamento de Deus e vai por aí. Por quê? Porque em algum momento a geração de Josué, a geração que tomou a terra, ou a geração imediatamente após, não passou para a geração seguinte os feitos do Senhor, que o Senhor vinha fazendo por Israel desde que Abraão foi chamado. E como uma geração sem conhecer o quê? História. Crente tem que amar a história porque Deus se revela na história. Apenas para que você não fique sem saber, ela é progressiva. Por quê? Porque Deus não chegou para Adão e disse, Adão, está aqui a carta aos Romanos e primeiro aos Coríntios. Com isso aqui você vai pregar o Evangelho e vai saber como plantar uma igreja. Não, Deus não fez isso. Progressivamente Deus vai se revelando a sua redenção. É por isso que a gente chama de história da redenção. Tudo que acontece depois de Gênesis 3 e até Apocalipse. História da redenção, ela é progressivamente. É por isso que Hebreus vai começar dizendo o quê? Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas,
E diz o quê? Falando de muitas formas, de muitas maneiras. A nós falamos nesse dia de forma cabal pelo Filho. Progressivamente. Ela é orgânica, ou seja, tudo que vem depois se encaixa perfeitamente no que havia antes. O que havia antes era semente e o que vem depois é fruto. Se encaixa perfeitamente. Não tem nada no Novo Testamento que vai entrar em choque com o Antigo Testamento quando você interpreta corretamente o texto bíblico, ou seja, levando a própria Bíblia em consideração, deixando o texto falar, deixando que textos mais fáceis interpretem textos mais difíceis. Nada vai entrar em choque. Finalmente, ela é adaptável, ou seja, a mensagem de redenção a partir de Gênesis 3, não importa como ela se apresente, ela é capaz de salvar. Porque toda a mensagem de redenção, não importa como se apresente, desde o Antigo Testamento, ela pode ser resumida em uma única coisa. Creia no que Deus disse. Não voltamos àquele ponto que é de Isaías e que é do apóstolo Paulo? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Creia no que Deus disse. Não importa se você está lá no tabernáculo com Moisés, não importa se você está pregando aos filipenses com Paulo. Então são essas as características que Gerhard Voss estabeleceu. E a mais importante dela para nós aqui a revelação é histórica. Como é que eu não vou amar história? Então, se o seu professor de história foi muito ruim, porque tem professor que é ruim. E aí o que acontece? O aluno, às vezes, eu não quero mais saber dessa matéria, não. Não quero mais saber disso. Deixa esse trauma para lá. Pense assim, o meu Deus se revela na história, fala na história, age na história. Eu preciso conhecer a história. Isso nos leva aos batistas e às suas origens, né? A gente pergunta de onde viemos e por que a gente quer perguntar isso? Meu irmão, porque isso é bíblico. Toda vez que há alguma crise de identidade, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, os profetas do AT ou os apóstolos do NT, nenhum deles diz assim, olha lá para frente. Eles fazem justamente o oposto. Eles fazem o quê? Olha lá para trás. Os profetas surgem para dizer o quê? Eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Depois do Êxodo é assim que Deus se apresenta. Até o Êxodo era o quê? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha lá para trás, olha o que eu prometi, olha o que eu disse que ia fazer. E é assim. E quando chega no Novo Testamento, o que os profetas fazem? Eu comecei uma segunda exposição do 1 aos Coríntios, recentemente na igreja. E uma coisa que me maravilha naquela carta é que para cada problema que a igreja tem, e você sabe que Corinto tinha vários problemas, o apóstolo tem uma única e sempre a mesma resposta: a cruz de Cristo. Porque é na cruz que a nossa identidade foi formada, assim como a identidade do povo de Israel é formada no Sinai, quando as 10 palavras, os 10 mandamentos são dados, quando a lei é dada e aquilo começa a dar identidade à nação, fazer uma nação realmente daquele povo que era até há pouco tempo escravo. Da mesma forma, no Novo Testamento, a sua identidade, meu irmão, está na cruz de Cristo. É lá que eu me encontro. É por isso que Paulo diz aí, você está dizendo que é de Paulo, de Pedro, de Apolo, e tem até um grupo lá que cria uma caricatura e diz, eu sou de Cristo. Paulo diz, olha para a cruz. A mensagem da cruz é aquela que é loucura, aquela que dizem que é fraqueza, mas que é o poder de Deus, que é a sabedoria de Deus. É isso que você tem que fazer. Olhe para a cruz. E à medida que ele vai progredindo na carta, mostra a cruz de novo. Falar de mostrar a cruz, irmãos, é apenas uma outra forma de falar evangelho. A cruz de Cristo é talvez o melhor símbolo para evangelho. Volte-se para o evangelho. O que foi a reforma protestante? Não foi um olhar para frente, foi um olhar para trás. Gente, tem muito lixo aqui. Vamos tirar esse lixo e vamos de volta à palavra. Nós buscamos nossas origens assim. E é por isso que a gente precisa perguntar, de onde nós viemos? De onde vieram os batistas? No meu tempo se dizia assim para alguém que você encontrava no ônibus, na rua, você pregava, dava um folheto, terminava a conversa, os mais antigos aqui vão talvez se lembrem. Procure uma igreja batista perto da sua casa. Lembra disso, alguém? Não precisa levantar a mão não, que aí você revela a sua idade aí, né? Mas lembra? Hoje não dá para falar mais isso. Eu não consigo falar isso. Procure uma igreja batista, o jeito entra lá e encontra um centro espírita.
Eu sei, porque eu nasci e fui criado no centro espírita. E algumas liturgias, se a gente puder dar esse nome, não diferem muito. Você vai encontrar lá um sujeito rodando igual uma pomba-gira que eu via muitas vezes lá no centro espírita. Tum, 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 tum. Aí você vê um sujeito berrando e gritando. Isso nem no centro espírita acontecia. Mas acontecia com os profetas de Baal. Não dá para você falar mais, procure uma igreja batista perto da sua casa. Você fica assim, peraí que eu vou pesquisar e vou te dizer uma igreja para você ir. Por isso que a gente tem que perguntar, quanto são as nossas origens? As pessoas à nossa volta, elas sempre sabem o que nós temos que fazer. Né? Os seus vizinhos aqui, André, sabem exatamente o que você, como pastor, tem que fazer. Eles sabem. Você tem que ajudar pessoas, ajudar os pobres, socorrer quem está sofrendo, né? Receber bem todo mundo. Não é isso que eles pensam? Eles pensam isso. Você falar, não, eles têm que falar do Evangelho para eles, porque no pecado deles vai trazer condenação eterna. Não, isso aí não é preciso trazer isso é irrelevante e tal. Ou seja, se você é batista e você não sabe o que um batista é ou como ele surgiu, você vai atrás disso. Não, isso aí não está certo. Mas peraí, será que ao longo da história e dos séculos não houve boas razões para alguns crentes terem inclusive sido mortos porque eram batistas? Não, houve mártires em toda a área do cristianismo, inclusive entre os católicos. Mas dentro da nossa própria história, eu só estou me prendendo a ela, eu não estou, irmão, aqui, você notou que eu não tenho a menor preocupação em falar sobre batista, presbiterianos e outros, Assembleia de Deus e tal, porque eu estou entendendo que vocês vieram aqui para aquilo ali, é a herança dos batistas reformados. Eu vou entender que você compreende que eu creio que os meus irmãos presbiterianos de uma igreja presbiteriana, que seja verdadeira presbiteriana, evangélica, eles são crentes, eu os amo, eu tenho comunhão com muitos deles. A mesma coisa acontece com outros da Assembleia de Deus, da Igreja Cristã Vida Nova. Eu tenho vários irmãos assim, que são amigos, com quem eu estou sempre em contato. Nós não estamos falando que esses irmãos são errados, que esses irmãos estão indo para o inferno, que nós somos melhores que eles. Isso tudo iria contra a própria fé dos batistas particulares. Então eu não vou ficar aqui cada hora tendo que dar essa nota, né? Parei agora só para dar, porque vai que alguém ainda não entendeu, não é? E vai pensar isso. Não. Mas, irmãos, como eu disse no começo, se eu não cresce que a compreensão batista das Escrituras e da natureza da igreja fosse a mais correta, ou a mais próxima das Escrituras, melhor colocando, eu seria qualquer outra coisa. Não é mais fácil batizar jogando um pouco de água na cabeça do que ter que procurar um batistério? Eu tenho um amigo muito querido, muitos irmãos aqui conhecem ele, o reverendo Mauro Mastro. Né? Um amigo muito querido. E uma vez eu estava lá no centro presbiteriano Andrew Janter, estava entre uma aula e outra, né? Ele passou, me viu, teve o trabalho de roubar um copinho de café de um irmão que estava perto e gritou lá da porta assim: Maurício, aqui ó, com isso aqui eu faço todo o trabalho. Aí eu respondi para ele, porque faz mal feito. Aí ele ficou com uma cara assim, e foi embora. Irmão, eu amo muito esses irmãos. Mas eles também creem que a interpretação deles é a mais próxima das Escrituras. Isso não põe choque, isso não cria crise, não. Porque Deus não vai me perguntar o que o meu irmão crê. Deus quer saber o que eu creio. Ele não vai perguntar para você o que o outro de outra denominação crê. Ele quer saber se você, naquilo que crê, é firme. Porque o que não vem da fé é pecado. É por isso que eu disse, é uma questão de convicção. Olha, eu consigo ter uma comunhão muito mais intensa, muito mais profunda com um presbiteriano que é firme nas suas convicções, pedobatistas, de governo da igreja, do que com um irmão batista que passa e diz: não, tá tudo bem, qualquer coisa, hoje eu estou aqui, mas amanhã na Assembleia de Deus eu vou também. Normal, é difícil, porque é igual um sabonete molhado. Já viu? Já tentou segurar um sabonete molhado? Ele pula da sua mão, você não sabe para onde ele está indo, você não sabe direito o que é aquilo. Mas com uma pessoa que tem convicção, você consegue ter, mesmo que ela pense diferentemente de você. Aliás, é sempre mais fácil de pregar o Evangelho quando você sabe que o outro crê. Ele não é crente. Ele fala qualquer coisa a respeito de Deus. Você não tem que ficar em crise com isso, não.
Você tem que dizer, então, é isso, o que mais? Se intere no que ele está pensando. Você vai ver que às vezes é muito mais fácil falar do Evangelho assim. Porque você sabe o que a pessoa está pensando e o que você vai fazer para ela. Com ela, bater na cabeça até ela mudar de opinião? Não! Você vai fazer aquilo que a Bíblia manda, você vai proclamar. Você vai pregar, apresentar o Evangelho. Os batistas vieram dos batistas ingleses, não tem como falar outra coisa. Embora no começo na Holanda haja um contingente significativo, mas nós somos de origem inglesa e não tem como a gente ver mudar isso não. 3 teses, eu não vou perder muito tempo nas 2 primeiras, né? A editora Pronobis tem lançado alguns livros muito bons, eu quero ver que os irmãos já tenham contato com eles, né? Aqui, que os irmãos poderão pegar lá. Então, se eu ficar aqui simplesmente dando nome para lá e para cá, eu vou estar repetindo coisas que você pode ver com mais calma depois, e depois pode conversar, inclusive. É bom formar grupos em torno da leitura desses livros para conversar sobre isso. Quando você conversa sobre um livro, você então fixa as suas ideias, aperfeiçoa o seu entendimento do que o autor disse, e é uma coisa muito boa. Mas existem aquelas 3 teses. Uma que não tem base nenhuma histórica é a sucessionista, é aquela que diz que os batistas foram fundados basicamente por Jesus Cristo. Jesus fundou a Igreja Batista. E o primeiro batista que teve nessa igreja foi João Batista. Eu tive um professor de teologia do Novo Testamento, na época que eu estudei no seminário, que ele disse, falou, aquele concílio foi o concílio da primeira igreja batista de Jerusalém. O problema é que, por mais romântico que isso seja, não tem como você sustentar isso, não existe documento histórico, né? É claro que nós estamos ligados em espírito e em muitos princípios, e tem que ser assim, porque senão nem cristãos seríamos, aos primeiros cristãos, aos apóstolos lá. Claro que, mas todas as denominações verdadeiramente evangélicas também o estão. Então, essa tese, ela simplesmente não consegue ser sustentada. Ela diz que é uma sucessão ininterrupta de igrejas batistas. Ela diz que a igreja batista é a única que é herdeira da igreja fundada por Jesus Cristo. É arrogante isso, não é? É contrário à própria fé que nós pregamos. Mas, infelizmente, acontece. Talvez você já tenha visto aquele livro do J. Carroll, Rastro de Sangue, o Rastro de Sangue. Defende essa tese. E aí mostra lá vários movimentos ao longo da história. Basicamente, a tese, quando você chega perto, ela diz o seguinte: se a pessoa foi perseguida pela Igreja Católica, então é antepassado batista. Só que a Igreja Católica medieval perseguiu muita gente. Vários dos grupos apresentados ali continham heresias nos seus ensinos. Nós não iríamos nos associar com eles, mas não faz mal, ele vai colocando lá, e muita gente ainda hoje pensa que aquele livro tem fundamento histórico quando ele não tem. A segunda tese é a dos anabatistas, porque os anabatistas são dos primeiros a perceber que era necessário a profissão de fé antes do batismo, que é o que todo batista crê. A profissão de fé antes do batismo. Então foi feita uma associação assim. Mas aquele movimento é muito contraditório. Você tem gente pacifista, você tem gente que é agressiva. Você tem aquele episódio em Münster, na Alemanha, quando alguns anabatistas radicais tentaram fazer ali a nova Jerusalém na terra. Eles admitiam poligamia, eles admitiam uma série de situações lá muito estranhas, e a cidade acabou sendo varrida, destruída por um exército católico. E é interessante que no preâmbulo da Confissão de Fé Batista de 1644, o preâmbulo já diz assim: confissão de fé e dos ensinos e tal, daqueles que são muitas vezes equivocadamente chamados de anabatistas. Você viu? O negócio era tão sério que no preâmbulo, no título da Confissão de Fé, de 1644, eles colocaram isso: nós não temos nada a ver com esses anabatistas aí, não. O pessoal lá atrás, século XIX, dizendo, não temos a ver com eles. Né? Então, existe alguma ligação, Claro, existe, se eles eram credo batista, nós também somos, mas nem todo credo batista é evangélico, irmão. Só porque a pessoa pede um tipo de confissão antes do batismo, não quer dizer que necessariamente eles creem em tudo que nós cremos.
E, finalmente, a tese que é hoje, e já há muito tempo, na verdade, a mais defendida, principalmente pelos principais historiadores, liga a origem dos batistas ao puritanismo e ao separatismo britânico. O que acontece? A reforma de Lutero na Alemanha, ela é uma reforma teológica, não é assim? As 95 teses lá, todas elas eram sobre doutrina, sobre teologia. A reforma de Henrique VIII na Inglaterra não era teológica, ela foi política. Ele queria separar de sua esposa, precisava da bênção do Papa, só que o Papa precisava do apoio político e bélico dos parentes da esposa de Henrique VIII. Você notou a confusão? Como é que o Papa vai autorizar esse divórcio do rei? E aí os parentes da menina lá, que vai ficar sozinha, que não vai ser mais rainha, não vão mais dar o apoio bélico que ele precisa. Então ele não autorizou. O que Henrique VIII fez? Reforma. Pronto, acabou. Não temos mais nada a ver com a Igreja de Roma. Só que foi só político. Não houve nenhuma mudança teológica. Com o passar do tempo, aqueles que desejavam uma reforma, como a que estava acontecendo no continente, lá em Genebra, lá na Suíça, né? Eles... Não, vai ter uma reforma aqui. Só que nada acontece, nada acontece. Eles continuam vendo que a liturgia continua a mesma coisa, o ensino continua a mesma coisa, a imoralidade dos líderes continua a mesma coisa, apenas a igreja deixou de se reportar ao Papa em Roma e agora se reporta ao rei. E esse pessoal começou a exigir o quê? Pureza. Então, pejorativamente, eles foram chamados de puritanos. É pureza na doutrina, é pureza na vida, é pureza no culto, pureza na liturgia, pureza na mensagem pregada. Eles são puritanos. Foi pejorativo. E aí surge o grupo dos separatistas. Separatismo, irmãos, é um nome técnico para aquele pessoal que a gente às vezes é difícil, porque nós já vivemos num ambiente onde a igreja está separada do Estado, não é? Embora atualmente o Estado tenha intervindo tanto, né? Você dá uma olhada assim, você fica meio perguntando, a gente estamos voltando no tempo? É isso está acontecendo? O Estado de novo querendo intervir na igreja? Me desculpe aí, eu não sei qual é a sua posição política, mas isso eu vi, né? Está gravado, está na internet. O ex-presidente, ou ex-presidiário, não sei o que você prefere, dizendo lá que se ele for eleito em 2022, ele vai falar para os pastores, para você, André, tá? O que eles têm que dizer, onde que eles têm que ficar. Só que isso já está começando agora, com a política de alguma forma, com o Estado de alguma forma interferindo. Ora, essa separação é uma herança batista. A gente já vê isso, mas o importante agora é que, como nós ainda estamos no Estado democrático de direito, laico, né? Não é laicista, existe uma diferença entre Estado laico e Estado laicista. Né? O Estado laico é aquele que a igreja está separada do Estado. O Estado laicista é aquele que vigia a igreja, condena a igreja e quer manter a igreja domesticada. Então, como nós ainda não chegamos nesse ponto, pelo menos a 100%, para a gente é estranho. Separatista, o que é isso? Era o pessoal que dentro de uma igreja, cujo cabeça é o rei, o cabeça humano é o rei, diz assim, não dá mais para ficar nessa igreja. Não dá, sinto muito, tentando, mas não dá. Então eles começam a sair. Só que não é muito simples isso. É o rei, não é um presidente da república, não é um primeiro-ministro, é o rei. Não é democracia, é monarquia. Então, quando você faz isso, você está simplesmente dizendo que o rei não é mais o cabeça, não é mais aquele a quem eu tenho lealdade absoluta. Então, separar-se da igreja não é uma coisa simples. Eles são perseguidos, eles são mortos. Baixa-se um decreto que diz assim, pelo menos uma vez por semana você tem que estar na igreja da Inglaterra. Se a sua presença, a ausência é notada, você recebe multa. Se você repete, você é preso. Se você repete, eles dão uma escolha para você, o exílio ou a morte. Vários dos nossos irmãos separatistas, que se tornaram credo-batistas, passaram por isso. E alguns foram mortos, e alguns tiveram que escolher, né, para não ser morto, o exílio. Sair da Inglaterra, sair da Grã-Bretanha, ir embora para outro lugar. Geralmente eles iam para onde havia uma tolerância
bem diferente e uma influência maior da reforma, que era a Holanda, principalmente Amsterdã. É por isso que alguns separatistas, credo-batistas, que foram para lá, para a Holanda, as primeiras congregações começam lá em Amsterdã, antes de elas surgirem realmente na Inglaterra. Mas o que é importante para você notar aqui é o seguinte: esses irmãos, eles primeiro saem da igreja, porque eles querem aquela pureza de que nós falamos, veem que não dá para ficar, e dali eles vêm então, são separatistas, eles se dividem entre aqueles que se tornariam presbiterianos, pedobatistas, e aqueles que, num processo longo, difícil, questões de batismo não são difíceis, né? Eles começam a perceber, não dá mais para a gente defender o batismo infantil, o batismo de infantes, não dá. O batismo precisa ser precedido por profissão de fé. E bebês não conseguem, não tem como proferir a fé. Isso não é de um momento para o outro. Vários líderes foram e voltaram, né? John Smith foi que é muito controverso, ele acaba batizando a ele mesmo. Depois, no contato com alguns irmãos menonitas lá, né, herdeiros de Menos Sábios, que eram anabatistas, no contato com eles, ele fica em crise, o pessoal diz, ele batiza primeiro ele mesmo, depois batiza uns 40 membros da igreja dele. Mas depois fica em dúvida com aquilo, não pode, ele alegou o seguinte: olha, não tem uma igreja verdadeira, então o que a gente vai fazer? Eu me batizo, depois batizo vocês. Mas aí alguém falou, não, lá tem os menonitas ali e tal. Aí vai para lá, houve aí confusão de novo, o meu batismo não foi válido. Aí ele vai e é batizado. E aí os outros 40 disseram, se o seu não foi, o nosso não foi também. Então eles vão para lá também para ser batizados, mas eles não querem ficar lá entre os menonitas, eles não querem aquilo. Você percebe a confusão? Mas até hoje tem confusão. Nós recebemos na nossa igreja pessoas que foram batizadas em outras igrejas. E aí a gente começa a fazer a pesquisa, né? Para saber como é que foi, o que aconteceu. Foi precedido de fé? Como era a igreja? O que se pensava lá? É difícil isso, irmãos. Porque nós também não queremos desenvolver aquilo que alguns teólogos chamam de idolatria do batismo. Nós não vamos buscar perfeição. Quando eu digo que a nossa doutrina, a forma como os batistas creem, é a mais alinhada com a palavra de Deus, eu estou reconhecendo, e toda boa teologia faz isso, eu estou reconhecendo que há falhas na minha teologia. Há falhas, ou pode haver falhas na teologia batista, nas doutrinas batistas. Você falou, pastor, isso é uma contradição? Não, irmão, isso é apenas bom senso. É apenas você compreender a realidade. Como é que era o mote dos reformadores, lá atrás? Igreja reformada, sempre se reformando. E é o que a gente continua fazendo. Então, se você perguntar, então é possível você voltar atrás e achar que o batismo pode ser de outra forma? Não, não pode estar bem assentado. Porque eu cheguei a essa conclusão, claro que eu cheguei a essa conclusão, mas eu cheguei sozinho, irmãos. Uma das coisas mais terríveis que você pode ouvir hoje em dia é aquela frase que diz assim: nesses últimos dias Deus está levantando uma geração que vai... Não vai nada. Não vai nada. Deus não está fazendo nada novo, irmãos. Não está fazendo nada agora que ele já não vinha fazendo desde o Éden. Desde que ele disse que a serpente morderia o calcanhar da semente da mulher e esta esmagaria a cabeça da serpente. Ele não está fazendo nada novo, nada absolutamente novo. Aí vem o pessoal que parece que quer inventar a pólvora sem fazer barulho, né, como se diz. Não, Deus começou a fazer. Não, Deus não começou nada, não. Então não foi eu que cheguei à conclusão. Muita gente antes de mim pagou preço por isso, às vezes preço caro da própria vida. Muita gente pensou, muita gente séria debateu. É por isso, mais uma razão por que eu tenho que amar a história. Porque eu preciso ouvir as vozes do passado. Eu não posso simplesmente desprezar os que vieram antes de mim. Há muita coisa que faz bem à igreja, muita gente que lutou com textos, com ensinos, com heresias que tiveram que ser combatidas. A própria Confissão de Fé que subscrevemos, a segunda Londrina, de 1689, como os irmãos também, por que ela é feita? Por que é elaborada? A mesma razão que foi elaborado o credo apostólico que nós cantamos aqui, musicado pelo André. Mesma razão, porque
Preciso o quê? Aquilo que ninguém gosta, que eu falei que ninguém gosta. Precisão doutrinária. Lá na igreja diz o seguinte, irmão, o herege sempre vem para perto de você com uma Bíblia debaixo do braço. Ele não vem com outro livro, não, ele vem com a Bíblia. É por isso que você tem que perguntar, o que você crê? Como é que você crê no que está aqui? Não basta aparecer com a Bíblia, não. Todas as seitas cristãs vêm com uma Bíblia. Você olha para aquilo, é crente também? É igual? Não, não é. Você lembra daquele corinho, falava corinho antigamente, né? Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, só piora, né? Se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Nossa, eu cantei muito isso. Parecia legal, parecia espiritual, parecia caridoso. Não! É desastroso! Paulo alerta, não imponhas precipitadamente a mão sobre ninguém, não participes dos pecados alheios, ou seja, há um princípio de vigilância. Quem é essa pessoa que está chegando? Ela diz que é crente. Vamos ver se é, eu não sei, não conheço a pessoa. É por isso que lá na igreja você nunca vai correr o risco de ver um dirigente de cântico dizendo, olhe para o irmão que está do seu lado. Ele diga, eu te amo. Que coisa constrangedora, é terrível. Você nunca viu uma pessoa, não sabe quem ela é. Eu gostei muito do Augusto Nicodemo, que ele chegou na Lagoinha e disse assim, olha para o irmão que está do seu lado. Diga para ele, sola escritura. Muito bom, né? Foi muito bom. Não, é amor, não sei o que, não. Só a escritura. Pronto, esse é bom de falar. Né? Então, não, nós temos princípios bíblicos que nos alertam sobre essas coisas. Os irmãos do passado precisavam lutar com essas coisas, definir essas coisas, porque os hereges chegavam dizendo, eu sou cristão. Depois de Henrique VIII, a reforma se estabiliza na Inglaterra realmente com a filha dele, Elizabeth I. Só que ela estava muito satisfeita com a teologia, que era calvinista, né? Mas o governo era de prevalência do Estado sobre a igreja, e ela também estava satisfeita com isso. Né? E a ordem, a liturgia da igreja também era determinada pelo que ela determinou. Então, basicamente, num decreto de 1604, os ministros tinham que se conformar aos 39 artigos da Igreja Anglicana, que definem, é um documento fundacional da Igreja Anglicana, diz ali o que a igreja crê. Os ministros têm que se conformar a isso. E o culto tem que ser regido pelo livro de oração comum, que estabelece a liturgia e o culto. Só que muito do que estava ali não podia simplesmente ser sustentado por muitos irmãos que acabaram se separando então. Por isso, os puritanos, que nós já vimos, os separatistas, e é desse grupo separatista que surgem os batistas gerais e os batistas particulares. Os batistas gerais têm problemas com a soteriologia, né? Eles são arminianos, principalmente. Cristo morreu por todo mundo e para ser salvo o homem tem a palavra final. É isso que eles criam. Cristo morreu por todo mundo e para ser salvo o ser humano é que tem a palavra final. Eles não criam que Cristo morreu pelos eleitos de Deus, né? Conforme a eleição do Pai. Então eles tiveram problemas aí, mas eles tiveram muitos outros problemas também em diversas áreas. Por exemplo, os principais batistas gerais, o já citado John Smith, e um que esteve junto com ele, eles fugiram juntos, porque por causa de serem separatistas, fugiram junto para a Holanda, que foi Thomas Hughes. O que aconteceu com ele? Smith, como eu disse, já era bastante constante realmente. Ele se voltou para o pelagianismo, basicamente. Ele chegou a dizer que crianças não têm pecado. Entendeu? A criança não tem pecado, então ela não precisa de arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa aqui antes que eu esqueça. Batistas batizam crianças, viu? Batistas não batizam bebês. Se uma criança é capaz de professar a fé, mesmo na simplicidade que ela tem, a gente batiza. Se você conseguir perceber a seriedade, a honestidade, na simplicidade de uma criança. E a gente tem exemplos aí de pastores que foram batizados com seus 8 anos de idade e nunca se afastaram da fé. Eu diria que é
algo que exige bastante cuidado, né? Bastante experiência, que existe. Porque você põe uma criança lá na igreja, eu jogo balde de água fria de vez em quando. Vem as crianças lá na frente, a gente vai orar pelas crianças. Você já viu como é que é pai? Mãe, já viu? Põe as crianças na frente, o que eles querem fazer? Hoje todo mundo quer tirar foto, né? Gente, ainda é culto. É culto a Cristo. O que a gente está fazendo agora? Um momento divertido, um momento de brincadeira, né? Tem uma coisa que é pior do que pai e mãe. É avô e avó. Eu sei, eu tenho 5 netos. Não tem jeito. Culpado. Tem como. Mas eu jogo balde de água fria. Uma vez chamando as crianças, todo mundo lá olha, tá, vamos orar. Não, eu já estive aqui na frente, assim, nossas crianças, na igreja que eu me batizei, com várias outras crianças também. Uma delas morreu no tráfico. Outra se tornou homossexual, morreu fora da igreja. Outra se tornou adepta de um culto pagão aí e morreu lá também. Aí os pais ficam tudo assim, encolhidos. Tem fotos delas também, porque naquele tempo já tinha máquina fotográfica, tá? Não, fotografia não surgiu agora com celular, não, tá? Então tem lá, tinha foto, imagina, papai e mamãe vendo a foto do filho que estava lá na igreja, morreu fora do evangelho. Eu tenho que jogar esse balde de água fria, é o pastor que tem que fazer isso, não é melhor que o que eu faça, né? Quer dizer, irmão, se você não estiver criando no temor e admoestação do Senhor, você pode chorar muito depois no futuro. Estar aqui na frente, participando disso ou daquilo, de peça da igreja, naquele tempo tinha aquelas peças e as crianças faziam aquele negócio, é bonito e tal, mas não descanse nisso não descanse nada disso. Smith estava errado, as crianças nascem no pecado e precisam, quando chegam à idade de compreensão, ouvir do Evangelho. Os batistas particulares, eles eram calvinistas, como nós já vamos ver. Mas Smith era inconstante, se voltou para o pelagianismo, depois passou a defender uma ideia de carne celestial, ou seja, Cristo não encarnou realmente, ele pôs em xeque a humanidade de Cristo. Isso fez com que Hill, seu amigo, acabasse separando dele, voltou para a Inglaterra com um pequeno grupo, e lá ele publicou uma confissão de fé de 1611, e nota, ele era batista geral, ele era arminiano, mas ele era ortodoxo na doutrina com relação à Trindade, com relação à divindade de Cristo, então ele afirmou isso, e num outro documento também que ele fez pela mesma época, ele expressa a crença batista na liberdade de consciência. Ele diz assim, o problema entre a criatura e o Criador, diz Deus, é um problema entre o pecador e Deus, e rei nenhum pode interferir nisso. Ele chega a escrever o seguinte, se ele é turco, quer dizer, muçulmano, né? E se ele é judeu, se ele é um herege, o problema é dele com Deus. Nenhum rei, nenhum soberano pode entrar aí e dizer você vai ser cristão, você não vai ser. E é entre os batistas que essa ideia, junto com a ideia de separação de igreja e Estado, é entre os batistas que essa ideia da liberdade de consciência toma corpo. Você viu, você é herdeiro de gente boa, não perfeita, mas gente que pensava seriamente. E essas doutrinas vinham da onde, irmão? Quando mais tarde, Roger Williams chega com os fundadores, né? Chega nos Estados Unidos, os irmãos conhecem a história do Mayflower, os puritanos que chegam nos Estados Unidos. A nação americana, ela começa com forte ênfase democrática por causa, inclusive, da doutrina da eleição incondicional. Porque se a doutrina diz o seguinte, é Deus quem separa pecadores que não merecem, porque nenhum pecador merece, como pode o Estado, seja um rei, seja qualquer outro, qualquer soberano, dizer quem vai ser dessa religião ou daquela? Isso é um impulso para todo pensamento realmente democrático. Deixa eu dizer aqui que o pastor botou aqui, a igreja aqui ela é congregacional, né? Congregacionalismo liderado por presbíteros. Se alguém aqui não é batista, está aqui nos visitando, congregacionalismo não é democracia, tá? A forma externa é a mesma, mas democracia é uma coisa, congregacionalismo é outra coisa. Congregacionalismo
Você não elege pessoas na igreja para elas representarem você. Embora você vai ver isso em algumas igrejas, né? Numa igreja americana, um pastor estava lá defendendo um ponto, uma irmã pediu a palavra para dizer para ele, olha, eu não votei em você quando você veio para cá para você fazer isso, não. Eu votei para você me representar. Não, não é. Democracia não, tá? A forma externa pode parecer, porque a gente faz por voto de maioria. Como é que o congregacionalismo funciona? Primeiro, está fundamentado na fé batista, que é bíblica, e que é da reforma, vem lá da reforma, de que todo crente é o quê? Sacerdote. É o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, quando uma igreja batista se reúne para decidir alguma coisa, cada um daqueles crentes que tem acesso a Deus, porque é sacerdote, pede a direção do Espírito Santo. Quer ver uma outra diferença? Quando as pessoas são eleitas para alguma coisa, elas são eleitas para desenvolver tarefas, para realizar tarefas, elas recebem delegação, elas não estão ali para representar as pessoas. Uma outra coisa também que muita gente esquece, o que é definitivo entre você separar congregacionalismo de democracia, de governo democrático, que tem que funcionar muito bem no Estado, tá? Lá fora, ok. Aqui não. Quando uma igreja toma uma decisão por maioria, não foi unânime, uma minoria perdeu, não existe oposição na igreja. O que a Bíblia diz é, pensem unanimemente, sejam unânimes entre vós. Então, quando eu voto e eu perco, para usar essa expressão que não é a melhor, mas fazer o quê, né? Então eu votei lá, e o meu ponto de vista, a minha proposta, o que eu queria, não foi aceito pela maioria da igreja, eu passo a trabalhar e a apoiar aquilo que a igreja decidiu. Aquilo passa a ser o que eu faço. A não ser que seja uma heresia qualquer. Se a igreja votar que agora vai se curvar diante de algum santo aí, você pode falar, voto vencido, você vai ter que procurar uma igreja de verdade, porque aquela igreja deixou de ser igreja. Não é nem igreja batista, nem igreja cristã, não é nada. Ou pode ser cristã, mas não é uma igreja evangélica. Então, quando um grupo perde, não existe oposição, irmão. Na minha igreja eu aviso, principalmente em assuntos sérios. Se alguém for começar a falar disso, falar daquilo ali, será disciplinado. Não tem como fazer outra coisa e continuar bíblico. Então, quando eu perco alguma coisa, e acredite, eu sou pastor da igreja há 26 anos. Nem tudo que a igreja decidiu foi do jeito que eu queria. Mas a igreja decidiu. Para o melhor, para o pior. E se você quer saber se um crente é imaturo, é aquele que quando a igreja toma uma decisão, ele foi contra, perdeu. Foi contra, perdeu. Deu errado, que a igreja decidiu, deu errado lá na frente. Ele diz assim, eu não falei, esse aí é o cara que precisa de evangelho. Ele não entendeu o evangelho, não entendeu a igreja, não entendeu Cristo. Ele não sabe o que é. Uma vez tomando uma decisão numa assembleia congregacional, aquela é a decisão do todo. E a gente luta por aquilo. Mesmo quem tenha votado contra, a gente trabalha para que os objetivos sejam alcançados. É por isso que a gente pede a direção de Deus, é por isso que é um grande problema quando crentes vêm para uma assembleia de uma igreja batista sem ter se colocado na presença de Deus, sem ter pensado sobre os assuntos tratados, sem ter consciência de membresia. A igreja batista dá um grande valor à membresia. Membresia não é só ter o nome lá no hall de membros, não. Você é guardião da doutrina, você é guardião da igreja, você é guardião do seu irmão. Há muitos anos eu falo na minha igreja, o crente nunca fala como Caim. Como é que Caim falou? Sou eu guardador do meu irmão? É sim, você é guardador do seu irmão, sim. Então aí diferença entre congregacionalismo e democrático, para que você não confunda, não pense que a igreja é uma democracia, não é. Governo congregacional liderado por presbíteros. Os presbíteros não mandam na igreja, eles lideram a igreja biblicamente, e como eu disse, existe a autoridade pastoral, enquanto ele é fiel, enquanto os pastores são fiéis da Escritura, né? Mas o governo é da congregação, é a igreja que toma as decisões. Eu tenho colegas batistas que eles tremem com isso.
deixa a igreja tomar decisão, então, irmão, amadurece a igreja, discipula a igreja. Você fica mantendo a igreja aí com água, com açúcar, né? Aí você tem um monte de crente imaturo, você vai ficar mesmo com medo deles tomarem decisão, né? Você tem que pregar a palavra, para que aquela igreja amadureça, para que aquela igreja cresça. E assim, os batistas gerais entraram no declínio no século XVIII. Eles nunca foram muito expressivos realmente na origem dos batistas. Por isso eles se perdem muita influência logo. E são quase inexpressivos em termos de número no século XVII, XVIII. Só no século XIX que eles vão ganhar um pouco mais de força. E por quê? Com 4 razões que o historiador dá são as seguintes. Eles não construíam templos. Influenciados pelos menonitas, eles não construíam templos. Isso dificultava o crescimento e a estabilidade deles. Eles também praticavam a endogamia. A endogamia é o seguinte, eles se casavam dentro da igreja local. Pastor, tem isso aqui? Não, né? Tá bom. Porque a minha igreja tem um monte de rapazes aí, precisando de moças lá. Então, se você quiser mandar, vamos fazer um intercâmbio, passeio. Eu tenho uns rapazes bons lá. Não quer dizer que sejam bonitos sempre, mas são bons, são legais, né? São sérios, são crentes, né? Então, nós não praticamos a endogamia também. Isso também dificultou o crescimento deles. Eles tiveram muitos problemas na área da trindade também e acabaram sofrendo muita influência do liberalismo teológico no século XIX. Portanto, irmãos, os batistas realmente que são significativos para a história dos batistas de um modo geral, por exemplo, a Convenção Batista Brasileira, que é a maior convenção no Brasil e a maior convenção nos Estados Unidos também, são os batistas particulares, ou seja, os batistas calvinistas. Não esses mesmo. Você vê, o primeiro que formou uma igreja, eu estou pulando várias coisas aqui, porque senão o nosso tempo que já foi embora, eu acho, né? Ele não daria de jeito nenhum. John Spilberg, na Inglaterra, em Londres, em 1670, ele já tinha uma congregação com 300 pessoas ali. Era significativa. E ela continuou a existir. Ela foi a primeira a se dedicar à causa batista reformada. Tem gente que treme com essa expressão, né? Causa batista. Pastor, não devia ser causa do evangelho? Meu irmão, o evangelho toma forma na igreja. A igreja é, uma frase que não é minha, é do Mark Dever, a igreja é o evangelho visível. Você quer ver o evangelho? Você olha para a igreja. Não tem esse negócio de olha para Cristo. Não dá para você chegar... Essa era outra frase que parecia muito espiritual, uma frase espiritual, mas não era, não. Oh, não, olhe para mim, olhe para Cristo. Paulo não falava diferente? Paulo dizia o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é assim? As pessoas não vão conseguir olhar para Cristo, elas vão olhar para a igreja é o evangelho visível. Quando nós falamos causa batista, nós estamos falando daqueles que são cristãos, são reformados, são evangélicos e que creem que a igreja em sua natureza é formada por discípulos ou formada pelos que confessam a fé. Ela não é formada por quem não confessa a fé. Bebê pode confessar a fé? Não. Então, ele não faz parte da igreja, como o Novo Testamento afirma. É só isso que ele está falando, quando fala causa batista, né? E a causa batista reformada. Porque você vai ter que se inserir em algum contexto. Você vai em alguma igreja local. Sendo que nós vemos dias tão ruins hoje que tem pessoas que elas são crentes borboleta, beija-flor, escolhe aí o que você quiser, libélula, não sei. Escolhe aí o bicho. Porque não para num canto. Há uma igreja aqui, fica um tempo, pula para outra igreja de outra denominação, pula para outra aqui, pula para outra lá. Eu tenho um amigo muito querido da Assembleia de Deus que ele é flamenguista. Ou seja, é um bom sujeito, já começa por aí, né? É um bom sujeito. Aí um dia eu conversando, uma conversa lá, o cara fica assim, não, quando não estou torcendo pelo Flamengo, eu torço pelo Vasco. O quê? Não, isso é herético, isso é heresia, tá? O que dizer? Não, cara, você não entendeu. Eu falo, você não entendeu o negócio.
Só que tem um monte de crente fazendo isso. Está na igreja batista, ou daqui a pouco sai para a igreja universal, fica lá um tempo na igreja universal. Peraí, você não entendeu direito o negócio. Mesmo que uma pessoa saia dali e vá para uma igreja presbiteriana, está tudo certo. Não, camarada, você não está sendo sério. Não há seriedade na sua fé. Ela parece ser uma coisa altruísta, ser uma coisa caridosa, ser uma coisa abrangente, mas não é. Significa que Deus falou certas coisas na Bíblia, onde crentes sinceros se dividem a respeito daquilo, e você não está nem aí porque o teu Pai Celestial falou, qualquer coisa serve. Porque se alguém falasse qualquer coisa da minha mãe, por exemplo, perdi meu pai muito cedo, mas da minha mãe, eu ficava atento para ver se... O que estão falando dela? Não, peraí, minha mãe tinha muitos defeitos, mas isso aí não. Então falam alguma coisa que o meu Pai Celestial falou, e eu deixo para lá? Tanto faz. Não, pode ser. Pode ser também daquele outro jeito, pode ser. No final, você vai ver, essas pessoas não param em lugar nenhum, acabam desigrejadas, ou acabam dentro de algum tipo de culto pagão, ou qualquer coisa assim. O pior não é isso, é que elas influenciam outras. Então, quando nós falamos sobre a causa batista reformada, não estamos falando de nada que nós sejamos melhores, ou isso ou aquilo, não. Apenas que estamos definindo qual é esse grupo de cristãos que sofreu por causa disso, como eu já disse, né? Foi nesse contexto que surgiram homens como William Kiffin, Hansel Knowles, Benjamin Kidd, grande teólogo daquela época, e como a irmã disse aqui, um dos responsáveis pelas igrejas cantarem hinos, não somente salmos, não somente a salmódia exclusiva, mas cantarem congregacionalmente. Porque havia dois problemas. Um é que em alguns lugares o canto era feito por uma pessoa só. E outras vezes o canto era só o canto dos salmos. É bom cantar os salmos, mas o canto congregacional, para mim, é a principal expressão numa igreja. Ele pode ter ótimas vozes, pode ter coral lá, se quiser. O canto congregacional, quando canta todo mundo, canto afinado, canto desafinado, meu irmão, dá trabalho para afinar uma pessoa que tem um ouvido ruim. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu peguei gente que tem um ouvido muito ruim, vamos lá para o piano, aí toca a nota, você toca aqui, ela está lá longe, aí você vai trazendo, aí pegou, no dia seguinte ela volta, já esqueceu, você traz de novo, aí tem, uma hora que encaixa, aí você vai para outra nota. Eu já tive a bênção, Deus já me deu a bênção de pegar uma pessoa completamente desafinada, depois ela fazer solo. É abençoador isso, né? Mas nada substitui o canto congregacional. O que tem voz bonita, o que tem voz feia, o que canta forte, o que canta fraco. Eu sempre digo, Deus, naquele momento que a igreja está cantando, Deus fala assim para os anjos, para que eles estão cantando, eu quero ouvir o que eles estão cantando. Imagina isso? Não, porque a sua voz é boa ou ruim, não é porque é o canto congregacional, é porque o culto é oferecido debaixo da justiça de Cristo, é por isso que Deus quer ouvir. Você quer ficar de fora do canto congregacional? E Benjamin Kidd foi alguém que teve um grande papel nisso. Os outros são teólogos fortemente convictos, que colaboraram muito, que escreveram muito, que lutaram muito contra diversos erros do seu tempo. John Bunyan é muito conhecido por causa do Peregrino, né? E os batistas particulares, ao longo do século XVII, diferentemente dos batistas gerais, eles crescem muito, crescem bastante. John Gill é um teólogo, talvez o maior teólogo batista, escreveu muito. Se você entrar na internet, você vai conseguir ver lá, tem lá os comentários dele, em inglês principalmente, né, disponibilizados lá, mas são todos os livros lá você tem. E Andrew Fuller, a Pronobis tem um livro sobre Fuller, que eu aconselho você a ler. Ele foi o mentor da primeira sociedade missionária do século XVIII, 1792, que os batistas, problema tem em todo lugar, então os batistas particulares, que eram calvinistas, sofreram um problema, o do hipercalvinismo. O hipercalvinismo é aquela heresia que diz, aliás eu costumo dizer que o arminianismo não se opõe ao calvinismo, o arminianismo se opõe ao hipercalvinismo, né? E o hipercalvinismo diz coisas do tipo, você não precisa pregar o evangelho. Se Deus elegeu, então Deus vai salvar. Você já ouviu aquela frase que disseram, acho que foi para Hudson, numa assembleia dentro de uma igreja na Inglaterra, querendo que o pessoal fosse pregar na Ásia, e ele disse, olha, se Deus quiser, alguém se levantou e disse, meu jovem, se Deus quiser salvar os pagãos.
Ele o fará, sem precisar da minha ou da sua ajuda. Isso é heresia. Fuller escreveu um livro, O Evangelho Digno de Toda Aceitação, em que ele dizia uma frase que você deve guardar quando alguém quiser falar sobre eleição, etc. e tal, e não entende muito bem o que é. O Deus que elegeu os fins também elegeu os meios. Está lá em 1 Tessalonicenses 5. Deus que elegeu os meios também elegeu, os fins também elegeu os meios. Ou seja, Deus escolheu seus eleitos, mas também escolheu a forma como eles serão salvos, pela pregação do Evangelho. Paulo deixa isso muito claro, com todas as letras, aos Tessalonicenses. Então, esse batista calvinista é que forma a primeira sociedade missionária, esteve à frente dela durante 23 anos, né? E esse movimento, o movimento missionário do século XIX, aquele grande movimento de missões, ele surge e é impulsionado no contexto dos batistas particulares. Você viu quanta coisa a gente deve a essa turma? São nossos antepassados, é nossa herança. Você já viu? Canto congregacional, ortodoxia doutrinária, compreensão do que é a igreja segundo o Evangelho, missões, liberdade de expressão, fortalecimento do conceito democrático, embora dentro da igreja o congregacionalismo é que fosse a forma de governo. São muitas coisas. E os batistas são particularmente conhecidos justamente pela sua força evangelística e missionária, que sempre foi muito pujante. É desse grupo que sai gente como William Carey, que vai para a Índia pregar o Evangelho. Calvinista também. O negócio de calvinismo não prega o Evangelho, é o contrário, irmão. É justamente por causa de uma doutrina que não é a única coisa. Eu falo calvinismo aqui, por favor, não reduza calvinismo à eleição, não. É porque geralmente é onde as pessoas têm mais problemas. Esse não é o ponto aqui hoje. É justamente por causa da doutrina da eleição que a gente prega o Evangelho com esperança. Porque se Deus não escolhesse pecadores, ninguém se arrependeria. Você não vê qual é a luta que você, crente no Senhor Jesus, tem para se manter fiel a Deus? Como de vez em quando você pensa, fala com você mesmo, será que eu sou salvo realmente? Porque eu tenho esses pensamentos, essas inclinações ainda, eu luto com isso. E aí alguém vem dizer que o pecador, sem Cristo, sem nada, sem nenhuma transformação, de bom grado aceita Cristo, vem para Cristo, quando a Bíblia diz que ele está morto em delitos e pecados. Ela não diz que ele está doente, ela não diz que ele está com uma perna quebrada. Não adianta você jogar aquela figura que usam, né? Ele está lá no fundo do poço e você joga uma corda para puxá-lo para cá. Ele está morto. Quando você prega o Evangelho, você sempre prega o Evangelho a ossos secos. Quando o profeta Ezequiel recebeu de Deus a pergunta, né? Poderão reviver esses ossos, filho do homem? Ele deu a única resposta que qualquer pessoa com um quarto de cérebro funcionando poderia dar. O que ele respondeu? Senhor, isso é com o Senhor. Só o Senhor resolve isso. Eu não faço nada. Porque a gente tem a ilusão de quando prega o Evangelho, está pregando para alguém que está vivo. É só uma questão de vontade, é só uma questão de compreender. Não, está morto em delitos e pecados, é osso seco. Se Deus não fizer seu espírito soprar, se Ele não colocar o seu espírito ali, não vai ficar de pé, não vai se remontar, não vai criar corpo, não vai reviver. Vai continuar morto. Você pode botar uma escada rolante com um elevador panorâmico e vai continuar no fundo do poço. Esses homens criam nisso. Então, se você, minha irmã, tem aquele seu marido não crente, que você acha que nunca vai aceitar Cristo, expressão que a gente gosta de usar, né? Nunca vai ser crente. Você, meu irmão, tem aquela esposa, talvez você, pai e mãe, tenha aquele filho que está tão longe do Evangelho, mas nunca. É Deus que salva. Aquele seu marido que você pensa que nunca, você pode vê-lo aqui sim, continue pregando para ele, se ele não quiser ouvir, faça como Pedro manda, testemunhe com a sua vida. O Evangelho vai continuar agindo, e aquele que você diz nunca, vem para Cristo, porque não é você quem traz, é Deus, porque é Ele quem escolhe, é Ele quem elege. Essa é a única coisa que conta.
E o meio é a pregação do Evangelho. Então esses homens fizeram o que fizeram porque criam na eleição condicional. Que ela não deixa a gente desanimar. Ela diz assim, não, se Deus escolheu, virá. Porque se Deus não fizer nada, se Deus não escolher nada, se Deus deixar os pecadores, então ninguém virá. É por isso que você tem um outro, Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores. O pessoal gosta de falar, você acredita que eu fiz seminário todo, 4 anos de seminário, príncipe dos pregadores, nunca soube que ele era calvinista? Não soube. O seminário não era reformado, tinha muita gente boa, crente e tal, assim, não soube. E eu era estudioso, eu não ia lá só para comer merenda, não, como se diz. Não fala-se muito, não, eu prego por causa da doutrina. A gente prega por causa da doutrina, do ensino bíblico. Então, para terminar, marcas distintivas dos batistas, né? Algumas delas se aplicam aos batistas gerais também, mas principalmente aos particulares. Ortodoxia. Ortodoxia, a afirmação dos antigos credos, uma cristologia sadia, onde Cristo é um ser, 2 pessoas. Perdão, uma pessoa com 2 naturezas. É fácil errar a Trindade, né? Foi por isso que disseram, se você negar a Trindade, você perde a sua alma. Se você tentar entendê-la, você perde a sua sanidade. Uma cristologia sadia. Cristo é uma pessoa com 2 naturezas, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Uma doutrina da Trindade sadia. Deus é um ser, um único ser, que existe em 3 pessoas, todas elas com a mesma dignidade, com a mesma essência, com a mesma substância, dignas da mesma adoração. Uma doutrina sadia da igreja. A igreja é formada por aqueles que creem no Evangelho, são salvos, confessam a sua fé e assim são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o próximo ponto, a Igreja Batista reformada, a Igreja Batista particular, a Igreja Batista é confessional. Ela faz afirmações claras, definidas da sua fé. Terceiro, ela é, como eu já disse, ela é evangelical, por assim dizer. Ela não é católica no sentido da Igreja Católica Romana. Por quê? Porque nós cremos na doutrina da justificação pela fé, o principal distintivo. A diferença entre evangélicos e católicos não é porque eles têm santos e a gente não tem, não. A razão por que eles têm santos é porque eles têm mérito. E nós não cremos no mérito, nós cremos na salvação pela fé somente, ou seja, na justificação pela fé somente. Esse é o grande separador. É por isso que Lutero falou que a doutrina da justificação é a doutrina sobre a qual a igreja ou fica de pé ou cai. Nós temos uma eclesiologia específica, somos credo-batistas. Já falei muito nisso, mas resta especificar que na Escritura todo exemplo de batismo que você tem é precedido por profissão de fé. Todo exemplo. E tirando um único exemplo, todos os exemplos de batismo que você tem é batismo para se tornar parte de uma igreja local. O único que não experimenta isso é aquele eunuco da rainha da Etiópia, que Filipe encontra numa estrada, indo para um lugar onde, olha, não tem igreja nenhuma. O que ele vai fazer? Não tem nada, lá não tem igreja nenhuma. Quem sabe chegou lá e ele começou a plantar uma igreja. O evangelho é muito antigo na Etiópia, mas não dá para a gente ligar com aquele camarada, não. Então ele é batizado mediante a fé. Eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? Se crês, tudo bem. Tirando esse caso, todos os outros batismos no Novo Testamento são para dentro da membresia de uma igreja, aonde o crente fica sujeito à autoridade e à disciplina daquela igreja, aonde ele é discipulado. E quem é a igreja? São os próprios crentes que estão ali. E reforçar que os batistas são, como eu já disse, conhecidos pelo seu trabalho missionário e evangelístico. Essa é uma marca bastante distintiva dos batistas, trabalho missionário, começando com aquela primeira sociedade missionária lá em 1792, com André Foucault. É uma herança muito boa para a gente colocar de lado. Não é para ser idolatrada. Eles são batistas calvinistas. O calvinismo diz o seguinte: eu sou um miserável que nunca buscaria a Deus se ele não tivesse me buscado primeiro. O calvinista não é um camarada que levanta o nariz assim e diz eu sou melhor e eu entendi melhor. Não.
Ele é um sujeito que diz: eu sou tão miserável que se Deus não tivesse esticado a mão lá do céu para me tirar do fundo do poço, da lama do inferno que eu estava, eu continuaria lá para sempre e ainda ia estar dizendo tudo que estava muito bom. De forma geral, o cristão, se ele é cristão, ele deveria sempre dizer isso. Mas só que às vezes a gente confessa uma parte e não confessa a outra, né? Você confessa, não, realmente é isso, é Deus que me salva e tal. Mas quando você prega o evangelho para outro, você está esperando que o outro consiga fazer alguma coisa. Foi por isso que Spurgeon disse que ninguém é arminiano quando está de joelho. Todo mundo de joelho é calvinista. Você já orou por alguém não crente? Claro que sim. Né? Você ora, como que você ora? Vê se é assim: Senhor, se der o Senhor traz fulano para a igreja, para o evangelho, se eu conseguir, eu tenho pregado para ele ou para ela, mas o Senhor podia tentar trazer, né? Quem sabe funciona. Não, você não teve coragem de falar isso, né? Mas alguns crentes agem exatamente assim. Mas a maioria, quando ora por alguém, ora assim: Senhor, quebrando assim. A oração é uma das coisas mais conspiratórias que você pode fazer. Você está do lado do seu parente, seu amigo, seu colega de trabalho que não é crente, né? Ele está olhando para você, você está com a mão no ombro dele falando e você está orando: Senhor, quebra esse cara. Quebra, Senhor, quebra até... Ele tem que ser quebrado, Senhor. Ele está rindo para você ali e você está pedindo para Deus passar uma rasteira nele. É isso que nós pedimos, porque Ele sabe que o único que pode fazer isso é Deus. O único que pode controlar o coração, mudar o coração é Deus. Então, irmãos, o que eu gostaria realmente aqui para encerrar é que você valorizasse essa história. Primeiro, valorize a história. É nela que Deus se revela. E valorize a história na sua herança. Muita coisa, muito mais coisa. Não é que não acha mais outras denominações, não. Principalmente estude a doutrina, a história das nossas doutrinas. Você vai ver que elas são consistentes. Elas são consistentes com a Escritura. Estão em harmonia com a Escritura, mais do que as outras. E eu sei porque eu já fui tentado para batismo no Espírito Santo, aquela parte na adolescência, né? Que a gente numa igreja tradicional, conservadora e tal, você quer fogo, né? Quero fogo, Senhor. Ainda bem que Deus nunca atendeu essa oração. Já pensou se Ele atende? Cai fogo mesmo? A gente não sabe o que está pedindo, né? Já me senti inclinado para o pé do batismo. Um livro que eu li uma vez, dado por um pastor batista, dava no seminário aí. Peguei o livro e fui ler. Faz isso aqui. Tem sentido nesses coisas que esse cara está dizendo. Só que aí eu cometi um erro. Você nunca deve cometer se você quiser entender bem o que uma pessoa diz. Eu li o livro pela segunda vez. Aí quando eu fui lendo pela segunda vez, não dá não. Pareceu no primeiro momento até que, mas não, quando volta para lá e tal. Nossa igreja estudou um livro muito bom, feito sobre o Catecismo de Heidelberg, um livro de Kevin Young, chamado As Boas Novas que Nós Quase Esquecemos. Né? E quando eu peguei aquele livro pela primeira vez, eu fui direto na pergunta do batismo, né? Esse cara agora vai dar uma resposta para isso aqui que vai me convencer. Isso foi há pouco tempo, poucos anos, né? Aí eu vou logo direto, começo a ler, não, é sempre mais do mesmo. Não tem argumento bíblico, porque não pode ter, não tem como, não existe. Mas é um livro muito bom de ser estudado. Todo o restante dele é muito bom. O Stuart Hall, o pastor Stuart Hall, ele diz que 3 livros que as pessoas deveriam ter sempre: a Bíblia, o Peregrino e o Breve Catecismo de Westminster, que é muito bom, exceto por uma resposta, que é sobre batismo infantil, sobre batismo também. Ou seja, nós temos uma herança bonita e nós temos uma doutrina harmoniosa com as Escrituras. E quando você se firma nisso, você não se torna alguém que se separa dos outros, você não se torna alguém que julga que os outros são inferiores. Pelo contrário, você se torna alguém muito mais compreensivo, porque você sabe a luta que você teve para chegar àquela convicção. Você sabe como Deus foi misericordioso com você. E aí você continua proclamando o Evangelho, conversando sobre doutrina com outros,
sem se preocupar em sacar de uma espada lá ou de uma arma para fazer um duelo, mas conversando. E principalmente pregando o Evangelho. Porque há muitos em nossas igrejas batistas que precisam de conversão ainda. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, e eu espero poder ter colaborado um pouco para incentivar o crescimento dos irmãos e as suas convicções, porque isso fortalece a igreja local. Isso dá humildade à igreja local, isso dá unidade à igreja local. Deus abençoe.